ao vivo lá com o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Boa semana. Semana para nós. Acredito aí que nos seus números de mercado, devemos ter aí algumas influências já dessas ações violentas de Israel. Na sexta-feira matou o líder do Hezbollah, o Nasrallah, e ontem matou o líder do Hamas, no Líbano, o Fatah. Israel não está para brincadeira, hein? E já estão falando aí em guerra total no Oriente Médio. Pois é, também chama a atenção que, apesar de tudo isso, a tensão aumentando por lá, o petróleo está caindo. Devia estar subindo, né, teoricamente. O fato que está predominando hoje é o fato de que o pessoal está anunciando aqui um aumento na produção, né? Países exportadores aí da OPEC prevendo aqui um aumento na produção, contra toda a expectativa, e isso é que está finalmente derrubando os preços do petróleo, agora está caindo, preço 0,2%, 0,3%, US$ 71,20 e 20 centavos o barril. Mas, claro, o mercado continua todo na expectativa de que pode evoluir a crise no Oriente Médio, que agora esquentou, morte de dois líderes importantes, terroristas aqui que ameaçavam Israel, e todo mundo fala aqui na possibilidade de uma escalada maior da guerra, que na verdade já está acontecendo, né, entre Israel e os terroristas. O que pode acontecer de novo agora é a intervenção também de outros países, no caso do Irã, por exemplo, mais diretamente na situação israelense. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, o petróleo não está refletindo a situação nesse momento. Mercado financeiro, dólar subindo, 0,6%, R$ 5,47. Expectativa de inflação mais forte, tudo isso está levando aí a um comportamento do dólar mais firme. A gente vai ver agora o boletim Focus aí, que vem com novidades aí que não ajudam muito na cotação da moeda americana. Alta de 0,6%, R$ 5,47. Mercado de ações praticamente estável nesse momento, sem grandes alterações. Mercado de commodities agrícolas. Expectativa no mercado de grãos foi a divulgação agora à tarde da posição dos estoques trimestrais dos Estados Unidos. É um dado importante que pode influenciar nos preços, saber quanto é que os americanos têm de estoque ainda de grãos da safra velha, porque isso é o que vai ser carregado agora para a safra nova que está em colheita nesse momento. Então, isso é um indicador importante. O mercado fica na expectativa, a expectativa de um estoque acima do que vinha sendo previsto faz com que a soja caia nesse momento na Bolsa de Chicago, uma queda de 0,5%. Milho também, 0,2%. Na contramão, o trigo sobe 0,8%. Bolsa de Nova York, café caindo, depois de fortes altas semana passada, 7, 8% de valorização. O café atingiu novos recordes de preços na semana que passou. Hoje, o pessoal aproveitando para vender um pouco, preço caindo. A arábica perde 1,8%, o robusta em Londres menos 0,7%. Açúcar também cai 1,4%, também subiu muito semana passada. Na contramão, o algodão está subindo um pouquinho, 0,4%. E o boi gordo do mercado futuro na B3 também com uma pequena alta de 0,1%. Vai continuar subindo, o mercado físico também está mostrando novas altas aqui. Estou vendo já Cuiabá, por exemplo, batendo em R$ 240 arroba, uma alta de 2,1%. É uma sequência de altas no preço do boi por conta do pico da entre-safra que está chegando aí com a sua plenitude, junto com a seca, que ainda piora a situação de oferta de boi gordo no mercado. Tá vindo. Pois é, a chuva inclusive vai subir, aí vai chegar ao centro-oeste, daqui a pouquinho nós vamos saber na previsão do tempo, mas ainda vai devagarzinho, vai chegando devagarzinho. E vem aí mais uma onda de calor, semana abre com mais uma onda de calor, Silmar, né? É verdade. Tendência aqui de mais calor, inclusive aqui no sul, choveu na semana passada, finalmente, felizmente, mas a tendência é de voltar tempo seco, muito quente, talvez com volta de chuvas aí pela metade da semana. Então aqui dá para dizer que a situação está mais ou menos dentro do normal para a época, sol e chuva. Aqui em São Paulo está assim, antes de ontem você dormia com 2 cobertores, ontem já foi com um só. E agora, muito provavelmente hoje, você vai dormir sem camisa, de short ou bermuda e janela aberta, porque haja saúde, Silmar, haja saúde. Bom, vamos falar do Boletim Focus dessa semana. Elevou a estimativa para a taxa Selic deste ano. A revisão da estimativa para a taxa de juros do Brasil neste ano saiu de 11,5% e ficou em 11,75% na nova edição do Boletim Focus do Banco Central.
Movimento que se repete nas projeções da taxa Selic do ano que vem, que saíram de 10,5% ao ano e foram para 10,75%. Os demais indicadores analisados pelo relatório seguiram estáveis. A estimativa para o IPCA foi mantida em 4,37% neste ano, e o PIB segue estimado com crescimento de 3%. Assim como a balança comercial, que ainda deve movimentar 81 bilhões de dólares com os embarques. Segue a carruagem, Silmar. Olha, Davinho, a principal mudança no indicador aqui do Boletim Focus é a taxa de juros. O pessoal fica surpreso aqui, o pessoal consultado pelo Banco Central está elevando ainda mais a perspectiva de aumento dos juros para esse ano. Já se fala agora em 11,75%. Era 11,50% semana passada. Isso significa que a taxa atual, que está em 10,75%, pode subir mais 1% até o final do ano. Por quê? Todo mundo está estranhando. Por que o Banco Central está tão... o pessoal está achando que o Banco Central vai aumentar tanto a taxa de juros? Bom, tem a primeira razão básica, a economia segue aquecida. Isso, claro, faz com que os preços se movimentem para cima, isso gera inflação, e o potencial de inflação, e aí o remédio clássico é aumentar a taxa de juros. Mas tem um fator novo aqui, que praticamente torna inevitável esse aumento dos juros, porque pode dar uma incrementada em custo de tudo que é tipo aqui, que é o aumento da taxa de luz, né? Taxa de energia. Segunda bandeira agora, por conta dessa secura aí, que afeta boa parte do país, está elevando mais ou menos a tarifa, e se fica aumento de custo, tudo isso acaba gerando resultados inflacionários. Então está aí o pessoal acreditando que a taxa de juros vai terminar o ano em 11,75%. Era 11,50% expectativa anterior, que já era alta. E estão aumentando também para o ano que vem. A expectativa do ano que vem era de 10,5%, já aumentou para 10,75%. Então, em suma, está vindo dinheiro cada vez mais caro e isso acaba tendo a consequência na outra ponta. Acaba travando a economia lá na frente, que também ninguém quer. Mas, enfim, é o remédio clássico para combater tendências inflacionárias no mundo inteiro, aumentar juros para dar uma segurada no consumo. Pois é, dinheiro está ficando caro. E você frisou bem aí, a conta de luz fica mais cara a partir de amanhã. Entra a bandeira 2, a bandeira vermelha 2. Se com a 1 você já pagava os tufos, imagina a bandeira vermelha 2, que deve ser igual àquela que o Tite levou lá no Flamengo, né? Cartão vermelho, fora. Bom, vamos para os Estados Unidos. Tem eleição lá, tem campanha. E os trabalhadores portuários dos Estados Unidos podem iniciar amanhã uma greve e paralisar os portos da costa leste e do Golfo do México. A greve fecharia todos os portos nas costas do Atlântico e do Golfo do México. Apenas navios de cruzeiro e de cargas militares poderiam passar pela região. Os trabalhadores portuários querem negociar um novo contrato mestre de trabalho com o governo, e o sindicato que representa a categoria diz estar disposto a conversar para evitar a greve, mas que as propostas feitas até então pela Aliança Marítima dos Estados Unidos são mesquinhas e o pacote de aumento salarial ainda é inaceitável para a categoria. Entidades ligadas ao agronegócio dos Estados Unidos manifestaram preocupação com a situação. Economistas calculam prejuízos de até 1,5 bilhão de dólares por semana caso a movimentação das cargas agrícolas seja interrompida, principalmente para os carregamentos de carnes de aves e bovina, laticínios e algodão. Bom, eu não sei quanto é que ganha esse pessoal aí que trabalha no serviço portuário dos Estados Unidos, mas em porta de eleição presidencial aí e campanha, soa meio como pressão, né? A gente conhece bem essas coisas. Vamos fazer pressão agora. Por falar em pressão, tudo influencia. O presidente da Netflix declarou apoio a Kamala Harris. O que aconteceu? Uma enxurrada de cancelamentos de assinaturas do Netflix. O que você me disse, Silmar? É verdade. Bom, mas é véspera de eleição, né? Tudo acontece e de forma quase simultânea, pressão aí a ambos os candidatos, né? E é uma situação muito ruim para o Partido Democrata, que está no poder nesse momento, nessa greve aí, que pode ser deflagrada hoje à noite. Isso realmente vai ter impacto, inclusive, de produtos do agronegócio, que são exportados pelos Estados Unidos, especialmente pelo Golfo do México, né? Por ali sai praticamente tudo que é tipo de mercadoria. Tem os portos da costa oeste também, lá pela Califórnia, mas o grosso realmente das grandes exportações americanas, no caso o agrícola, por exemplo, saem por essa região. Por enquanto não existe ainda nenhum temor que possa
algo que possa afetar aqui as exportações de grãos, por exemplo, até porque é um período muito inicial aqui, a safra está recém começando, não tem grandes exportações de soja ou milho nesse momento ali pelo porto. Mas afeta, por exemplo, a exportação de containers, né, que são mais afetadas aí, porque tem a necessidade de um número maior de trabalhadores. Então, isso pode afetar, por exemplo, exportações de produtos que são containerizados, melhor dizendo, que é o caso do algodão, carnes, esse tipo de coisa, que sai com containers aí pelo porto de New Orleans, por exemplo. Então, existe essa expectativa. Mas, por enquanto, a greve não começou ainda, por enquanto é tudo expectativa. Dos mercados aqui, não estou vendo, por exemplo, grandes influências que possam mexer com o preço, por enquanto, como é o caso dos grãos, por exemplo. E por aqui a gente também está em semana de eleição, né? É reta final, eleição no próximo domingo em todo o país. E tem até fui procurar, mas acho que já tiraram ou recolocaram. Os candidatos apoiados aí pelo ex-presidente Bolsonaro estão com vantagem em 103 nas principais cidades mais populosas do país, contra apenas uma dezena, eu acho, apoiados pelo candidato Lula, o atual presidente. Tem lá, Mas é tá... só coisa também, o PT não conseguiu candidatos para as eleições municipais em centenas de municípios, né? O que não acontecia há muito tempo, né? Então aí tem uma grande dianteira aí para a oposição, que está nomeando candidatos em praticamente todos os municípios, né? Então, dado importante. E as pesquisas vão aí apontando os números, aqui em São Paulo, mostrando aí algumas uma vantagem maior para o atual prefeito, outras praticamente um empate técnico, enfim. Mas ninguém está nadando de braçada, não. Como é que está aí em Porto Alegre, hein? Mais ou menos parecido. Também 3 candidatos mais ou menos embolados aí. Mas com bem um pouco mais na frente aqui o atual prefeito, né? Que é candidato à reeleição. Mas possivelmente vai haver segundo turno. Eu abri uma janela aqui para a gente comentar um assunto que eu fiz uma entrevista na semana passada com o CEO de uma empresa de drones para utilização na agropecuária. E o negócio está tão bom que ele abriu a franquia. Ele tinha a marca própria, agora ele está franqueando a marca. E na oportunidade eu perguntei a ele, falei, isso está criando um novo mercado de trabalho também, pilotos de drones. A matéria está hoje na primeira página do UOL, pilotos de drones. Tem um depoimento de um lá que diz que entrou e não sai mais. Ou seja, o negócio é muito bom. Essa é uma nova profissão, dessas que vão surgindo e que as pessoas nem imaginavam que poderiam vir a existir, né? Porque o drone ele é muito utilizado, por exemplo, em áreas onde a pulverização aérea falha, vai com o drone lá e o drone pulveriza especificamente aquela área. Não está próximo de matas, onde tem muitas abelhas e animais, o avião não vai ali na beira da mata, ele vai só no chanfrão, né? No deslanchado. A rebarbinha é feita hoje com drone. Quer combater com biotecnologia pragas e doenças, manda vespinhas de drones, manda fungos de drone, ele vai despejando. Interessante como aparecem mercados novos, hein? Mercado novo não é só que negócio, né, também. Importante, gera empregos e ajuda a combater pragas, doenças que atacam as lavouras, né? Isso é muito bom. Tem futuro. E é mais barato, possivelmente, do que usar aviões, né? Para pulverizar. Na entrevista que eu fiz, o especialista diz que ele não inviabiliza o uso do avião, que é para grandes áreas. O drone vai pulverizar pequenas áreas ou fazer acertos nas áreas onde a pulverização aérea falhou. Ou então em áreas ribeirinhas, matas, onde você o vento pode soprar do lado contrário. A pulverização aérea é um negócio muito sério. Muita gente acha que é feito assim à torto e direito, não é não. É um negócio muito planejado, porque o vento pode levar para o outro lado o inseticida que você está jogando ali. E o drone vai nessa brecha de mercado aí. Agora, acabou com um mercado que antes estava crescendo junto com a pulverização por aviões, que era a pulverização por helicópteros. Já era. Porque o custo é muito mais alto do helicóptero. Hoje em dia até filmes, propagandas são feitas com drones. Antigamente tinha que usar tudo, para tudo você usava o helicóptero, né? Daqui a pouco também pessoal aí que vai botar drone no ar para fazer as reportagens de trânsito aí que fica sobrevoando cidades como São Paulo. Enfim, o mundo vai mudando. Interessante.
verdade. O problema é a poluição aérea, que é cada vez maior, né, Zé? Mas o drone tem outra vantagem ainda. Ele é elétrico, é bateria, não polui. Enfim, só tem Agora, tendência a crescer. depende do tamanho do drone, né? Um drone, tem um drone gigantesco na tua cabeça, não sobra nada, né? Tem uns drones aí que eu vou falar, são gigantescos. E Vai de vão, lá. e vão. Esses nem se chamam drones, eles chamam veículos não tripulados, um negócio assim. Bom, vamos lá, né? Esse é o caminho, vamos lá. Eu, como não tenho habilidade nenhuma para isso, não vou nem me interessar em aprender. Poderia, nas horas vagas, ficar lá. Mas eu derrubo o drone em 10 minutos. Não tem jeito essas coisas, não. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, Tavinho. Uma boa tarde, até amanhã. Abraço.